TV Câmara, Campinas. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde agora terá início mais um encontro da Comissão Permanente de Educação e Esportes. A Câmara vai debater a volta às aulas, esse tema tão polêmico que tem causado tanta discussão nos últimos dias. Então vamos acompanhar essa reunião da Comissão Permanente de Educação e Esportes. Bom, gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Nós estamos aqui dando início, então, a uma reunião extraordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas, que tem como pauta única a discussão sobre o retorno às aulas na cidade, né? Uma escuta social sobre a volta às aulas. Nós tomamos essa iniciativa com o objetivo de ouvir, né, todos os segmentos, todos os setores interessados, toda a sociedade da nossa cidade sobre um tema tão controverso, polêmico, então, e que preocupa a todos, independente do ponto de vista, por conta da situação que nós vivemos no nosso país e, em especial, na nossa cidade. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Eu quero, inclusive, iniciar essa reunião, né, reforçando os nossos sentimentos, nosso pesar a todos os familiares e amigos, né, das mais de 1.000 pessoas que nos deixaram, né, de vidas perdidas na nossa cidade durante esse período da pandemia. E o debate, então, aqui na Câmara Municipal hoje é um debate sobre esse tema. Nós temos algumas informações, né? O governo do Estado de São Paulo autorizou, já desde agora de setembro, o retorno das atividades extra-classe. A cidade de Campinas, num primeiro momento, não permitiu esse retorno, pelo menos até o dia 15 de setembro, quando haverá uma nova avaliação, e apresentou um plano de retorno das aulas a partir do 7 de outubro. É evidente que esse plano não é um plano de retorno de todas as atividades, mas no caso da rede municipal envolve os quintos e os nonos anos, que voltariam com aulas presenciais, e também a permissão do retorno das aulas em relação à rede particular também e à rede estadual. Então, quando foi apresentado esse plano, muitas perguntas ficaram sem respostas. Vocês devem estar acompanhando, desde o início, a Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal tem procurado um diálogo permanente com a Secretaria Municipal de Educação e com a Secretaria Estadual de Educação. Infelizmente, tanto uma secretaria como a outra nunca se colocaram à disposição de um debate público sobre o tema. Né? As apresentações, as informações geralmente são dadas a partir de lives em redes sociais, informações dadas pelo prefeito em entrevistas na cidade, mas nenhum debate público foi feito, o que a gente realmente lamenta muito. Nós consideramos que a transparência, um debate público sobre um tema tão complexo como esse, deveria ser feito a partir de discussões abertas com a sociedade, tanto em diálogos com os segmentos, como também em debates públicos como esse que nós apresentamos aqui na Câmara. Então, eu estou começando dessa forma porque nós fizemos um convite aqui para várias entidades e representações e também para as respectivas secretarias, Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Educação. E, mais uma vez, essas representações do governo estadual e governo municipal justificaram e não comparecerão, o que nós lamentamos muito. Mas nós temos aqui a presença de partes muito interessadas e importantes. Nós já temos a presença aqui da doutora Marcela Monteiro Dória, que é procuradora do Trabalho e presidente do Grupo de Trabalho Covid-19 do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, a professora Sueli Fátima de Oliveira, que representa a direção estadual da APOESP, que é a entidade que representa os professores da rede estadual, o Carlos Virgílio, professor Carlos Virgílio, que é presidente do Sindicato dos Professores
de Campinas e região, que representa os professores das instituições particulares e privadas, a professora Rose Campos, que é representante do grupo Escolas Parceiras, que são escolas privadas aqui de Campinas e que também estão envolvidas nesse debate. Também está presente com a gente a Verônica Moraes, que representa aqui o Conselho da Escola Padre Francisco Silva. Muito importante também a gente ouvir a representação de uma escola municipal, né, e de um conselho que representa essa escola. E também já está com a gente, acho que por enquanto são essas as pessoas que já estão com a gente, mas deverão vir outras representações ao longo aqui do nosso debate. Inclusive, por exemplo, o doutor Rodrigo Augusto de Oliveira, que é promotor da Vara da Infância e da Juventude, alegou a dificuldade de participar logo no início, mas deve participar ao longo do debate para trazer o posicionamento também do Ministério Público do Estado de São Paulo, que também tem um inquérito aberto para o acompanhamento desse tema. Então, era isso. Logo depois que foi anunciado essa volta às aulas, nós fizemos aqui por parte da Câmara, já que nós não conseguimos esse diálogo a partir de um debate público, um requerimento com algumas questões que nós achamos que não foram ainda respondidas pela administração. Como, por exemplo, quais as garantias do cumprimento de demandas relacionadas aos protocolos e medidas de segurança, como ambientes ventilados, higienização dos ambientes e oferta de equipamentos e materiais na quantidade necessária? Porque um exemplo desse questionamento, nós sabemos que tem muita diferença, por exemplo, entre algumas escolas particulares e boa parte das escolas públicas, em relação, por exemplo, à infraestrutura. Então, qual a resposta que o poder público dá a um questionamento como esse, né? Como ficarão os profissionais de grupo de risco? Como serão substituídos nas respectivas redes? Como ficarão aqueles profissionais que eventualmente pegarem o Covid durante as aulas? Como será a testagem dos profissionais e dos trabalhadores da educação? Quais são as medidas que estão sendo tomadas para os alunos que moram com pessoas de grupo de risco? Esses alunos poderão votar por uma simples opção da sua respectiva família, por exemplo, né? Como será o transporte dessas crianças de casa para as escolas? Por que essa decisão ficou apenas nos gabinetes e não foi feita uma discussão com toda a rede? Os conselhos das escolas e o Conselho Municipal de Educação foram ouvidos, né? Então, são alguns questionamentos que, entre outros, né, que seriam muito importantes serem respondidos a partir de uma decisão como essa do retorno às aulas. Mas eu queria, então, já iniciar aqui essa nossa escuta social. Queria consultar a doutora Marcela Monteiro Doria, se ela já poderia fazer uma fala. Ela até me disse que ela veio muito no objetivo também de ouvir as representações, mas eu acho que seria interessante a gente já ouvir a doutora Marcela um pouco para que ela pudesse nos trazer, né, as ações do Ministério Público do Trabalho em relação a esse tema, porque a gente sabe que existe um procedimento aberto e seria muito importante o conjunto aqui das representações já terem uma noção desse trabalho do Ministério Público do Trabalho. Então, doutora Marcela Monteiro Doria, eu queria agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade e te passar aí a oportunidade de falar conosco. Lembrando, só para antes, doutora, lembrando o seguinte, nós estamos ao vivo na TV Câmara, no Facebook também da Câmara Municipal de Campinas, e as pessoas podem enviar questionamentos e perguntas a partir dos nossos meios de comunicação. Um deles vai aparecer aí na tela, é o WhatsApp 019 978 29 3776. Então, esse WhatsApp está à disposição aí de vocês. E, além disso, quem preferir por e-mail, comunicação, né, comunicacal, na verdade, @campinas.sp.leg.br. Tá bom? Então, essas duas formas de comunicação aí para os ouvintes e os telespectadores. Doutora Marcela, muito obrigado. Te passo a palavra. Acho que ela está liberada, doutora Marcela?
doutora, acho que só tem que liberar o... Tá, agora eu liberei. Boa tarde a todos e a todas. Gustavo, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder ter esse diálogo com a sociedade, né, com a Câmara, com as representatividades que estão aqui presentes. Agradeço essa oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema super relevante, né, principalmente nesse momento da pandemia que estamos vivendo. Como foi dito, eu sou coordenadora aqui na 15ª Região do Ministério Público do Trabalho, do Grupo de Trabalho da Covid-19. E logo no início da pandemia, nós fizemos um plano de ação e elegemos alguns setores estratégicos para a instauração de procedimentos promocionais que têm a característica de ser preventivos, né, para atuar, fazendo esse diálogo aí com a sociedade e se antecipar ao recebimento de denúncias. E para a instauração desses procedimentos, nós elegemos alguns setores estratégicos, entre eles o setor da educação. No início da pandemia, né, a preocupação era em como é que seria feita essa questão do teletrabalho pelos professores e essas condições, garantia de emprego, né, já que as escolas de fato estavam fechadas. Foi feita inclusive uma nota técnica pelo grupo de trabalho da Procuradoria-Geral do Trabalho, que nós divulgamos, né, estamos fiscalizando também esse cumprimento, só que agora, né, estamos nesse momento, na minha opinião pessoal, precoce de conversar sobre a retomada das atividades presenciais com todas as suas implicações, né. Eu sou uma defensora árdua do direito à educação, então eu acho que é relevantíssimo, né? A gente tem que, uma hora terá que haver essa retomada, e nós sabemos dos prejuízos que estão acontecendo, né? Tanto na parte educacional, quanto no psicológico das crianças, né? Eu tenho criança em casa também, só que a nossa preocupação é que esse retorno seja feito com toda a segurança, né? E no momento em que essa segurança possa ser proporcionada para os educadores e também para as crianças, né? Para os adolescentes e para toda a comunidade envolvida, né? Porque não estamos falando só dos alunos, mas também dos seus conviventes, né? Então, como eu tinha dito no início, né, nós instauramos esses procedimentos promocionais aqui no município de Campinas. O doutor Eduardo Luiz, o procurador, ele é o titular desse procedimento. Ele, infelizmente, não conseguiu comparecer a essa oportunidade aqui, a essa escuta, então eu vim representando o GT Covid, mas vou passar para eles as informações que nós obtivermos aqui. Nós temos outros colegas de outras regiões aqui do estado de São Paulo, tanto na 15ª Região, que é Campinas e região, quanto na 2ª Região, que abrange a Grande São Paulo, também envolvidos nessa matéria, e estamos articulando uma atuação conjunta com o Ministério Público Estadual, para que a gente faça uma atuação uniforme em todo o estado, né, para verificar essa questão. Então, estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e para levar todas as informações que eu consegui colher aqui para os colegas, para que a gente possa fazer uma atuação com base nos anseios da sociedade e, principalmente, né, com base na saúde e na segurança das pessoas que estão envolvidas nesse retorno presencial, né, que está previsto para outubro, mas vamos ver como é que, na prática, essa situação vai acontecer, né? E como missão do Ministério Público do Trabalho, a defesa dos direitos dos trabalhadores, ainda que, de fato, isso ocorra, né, nós estaremos atentos para que todas as medidas e protocolos de segurança sejam tomados. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Marcela, pela disponibilidade, né, tanto de participar, como também de aproveitar a oportunidade para ouvir, né, as representações que estão aqui conosco. Eu quero também agradecer a presença do Renato Nucci, que está aqui já está conosco, o Renato Nucci. Renato está já conosco, ele é pai de aluno da escola Geni Rodrigues e também participa do conselho da escola, está aqui conosco também. Eu quero, então, já passar a palavra. Nós convidamos as 3 representações de professores, trabalhadores das 3 redes diferentes, né? O Simpro Campinas, que representa a rede privada, a POSP, a rede estadual, e o Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Municipais, que representa os educadores, os trabalhadores da rede municipal. Nós já temos aqui a presença da POSP e do Sindicato dos Professores. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a professora Sueli, que pudesse dar aqui a posição da POSP sobre esse tema, e depois o professor Carlos Virgílio. Professora Sueli, muito obrigado pela presença. Te passo a palavra.
Obrigada pelo convite, Gustavo, e saúdo também a todos os participantes aqui presentes que vieram dar essa contribuição. Um momento muito importante para a nossa educação, não só no estado de São Paulo, mas principalmente em Campinas. Solidarizamos também com todas as mortes, com as famílias aí que perderam as pessoas, seus filhos, maridos, esposas. É muito triste realmente ver a cada dia mais na nossa cidade esse índice também lentamente, mas continuando a subir. Então, eu continuo reafirmando que para a APUESP, a vida está em primeiro lugar. Então, para nós é muito importante esse posicionamento. E tanto é que nós seguimos, sob o ponto de vista da saúde, nós observamos que tanto para o professor quanto para os alunos, os profissionais da educação, nesse momento, não é um momento para estar retornando, até porque nós entendemos também que as crianças, os jovens, eles são assintomáticos aí, eles podem estar com o vírus, mas eles não estão aí com esses sintomas. Porque embora também nós tenhamos aí uma estabilização, o vírus ele continua solto e pode estar aí fazendo qualquer pessoa aí a próxima vítima, né? E não queremos aí que ninguém da educação venha aí pegar esse vírus. Nós sabemos também que não há teste suficiente para as pessoas, nem muito menos para quem trabalha na saúde, principalmente para os profissionais da educação, porque daí, você, se pensar no retorno, você teria que estar aí tendo teste para todos os profissionais, inclusive para os alunos também. Então, a volta à aula é um assunto muito delicado, e ele não pode ser tratado apenas como uma diretriz de procedimentos que você vai no gabinete, decide, não ouve ninguém, e de repente você pega e solta uma diretriz para as diretorias, para as escolas, aí que essas aulas devem voltar. Então, acho que é muito importante ouvir as sociedades, ouvir aqueles que estão aí diretamente relacionados com a educação. Então, a APUESP, ela pediu que fosse feito um levantamento aí, de acordo com o IAB, que é o Instituto de Arquitetura do Brasil, e junto com o DIEESE, demonstrou que 94% das salas de aulas das escolas públicas de São Paulo, elas são incompatíveis com parâmetros mínimos de segurança sanitária. Isso é muito sério, né? 82% tem apenas 2 banheiros. 2 banheiros. Então, você imagina uma escola que tenha mais de 800 mil alunos. 79% não dispõe de vestuário. Por exemplo, o aluno vai fazer uma atividade de educação física ou qualquer outra, não tem vestuário também para ele. 48% não tem sanitário adequado para pessoas com deficiência. E isso também é grave. Nós sabemos que essa deficiência ela está na grande maioria das escolas públicas, tanto estadual quanto municipal. Então, conforme já coloquei, as crianças e adolescentes são assintomáticas, podem estar com vírus, mas não têm esses sintomas. E as escolas, elas precisam ser observado o quê? A equipe de limpeza. Hoje, na maioria das escolas, tem 1 ou 2 funcionários. Então, uma pessoa que entra de manhã, ela fica amanhã um período da tarde, depois entra à tarde, fica à noite, para limpar tudo, todas as salas, todos os pátios. Então, é muito perigoso. Então, você precisa de uma higienização adequada. Pias para lavar as mãos, sendo que na maioria das escolas aí do estado, a mesma pia que se lava a mão é onde o aluno também bebe água. Nós precisamos de sabonete líquido, sendo que a maioria nem sabonete, nem sabão para lavar as mãos. Até antes da pandemia, nem sequer papel higiênico tinha. Álcool em gel, nós sabemos que nesse primeiro momento, como estamos vivendo uma pandemia louca aí, é provável que o governo queira mostrar para toda a rede, para toda a mídia, que ele está se colocando álcool, gel, sabonete, máscara, mas conhecendo realmente como que são as escolas
E o investimento dentro das estruturas educacionais, nós sabemos que isso não passará de uma semana. Precisamos também, como há um volume muito grande de pessoas, de tapete sanitizante também, que é muito importante, porque muitas pessoas entrarão e sairão das escolas. Isolamento também, quando você fala isolamento das salas de aula, ventilação. Imagina, uma sala de aula, por exemplo, no estado, nós chegamos a ter quase 50 alunos para uma sala pequena, onde o mínimo e o máximo é um corredor que sobra para o professor. A questão da ventilação, até antes da pandemia, você via muitas escolas com ventilação, por quê? O vidro estava quebrado. Não tem ventilador, é muito difícil a ventilação, salas apertadas. Agora, o que mais chama atenção para nós, a identidade, é que o governo Dória, ele tinha proposto o retorno às aulas, fez um questionamento tanto para os professores quanto para os pais de alunos, ainda está obrigando os pais de alunos, e a eles se responsabilizarem pela volta desse aluno. Quer dizer, se o aluno pegar a Covid, o responsável vai ser os pais, porque ele quer que assine esse documento para dizer, olha, se seu filho pegar, você vai ser responsável. Isso é um absurdo. Então, mesmo para o professor, olha, você tem que estar ciente de que mesmo você tendo algum problema, e se você também for trabalhar, você também é responsável por tudo que está ocorrendo. Então, assim, por tudo que nós estamos, assim, debatendo, as questões das escolas não são adequadas para o retorno às aulas. Como que se dará isso daí? Agora, o governo também ele tem que tomar uma posição enquanto governo e assumir essa posição de governo. Não pode jogar essa responsabilidade para os pais, para os professores, para os gestores de escolas. Ele tem que ser governo para governar e assumir também os ônus, os bônus e tudo que vier pela frente. E agora não dá realmente para assumir isso daí. Agora, em relação à questão do município aqui de Campinas, as escolas municipais, eu faço parte também do Conselho Municipal de Educação, e na última reunião que nós tivemos, até que foi aprovado aí o não à escola militarização em Campinas, nós também cobramos a secretária que queremos debater o retorno das aulas, e ela pautou que para a próxima reunião do Conselho Municipal de Educação estará sendo debatido a questão do retorno às aulas. E nós, aí, todos os conselheiros, queremos debater, sim, a questão, porque não dá para tomar uma decisão sem antes passar também pelo Conselho Municipal de Educação. E tem que acatar e tem que ouvir também os conselheiros aí. A posição nossa tem que valer aí para uma decisão também. Não pode ser a vinda apenas dos gabinetes, porque tanto a escola estadual quanto a escola municipal, todos os professores estão apreensivos, estão com medo, não querem voltar porque tem realmente uma grande preocupação, e eles têm essa preocupação em primeiro lugar com a saúde. Eles pensam muito. A questão, nós temos que observar e pensar o seguinte: a educação, todo o aprendizado, ele se recupera, a vida não. Então, nós podemos ter planos para a recuperação de diversas formas com esses alunos. A partir de 2020, quando essa vacina chegar, seguir um plano realmente de recuperação, aí com todos os professores, debatido aí com os professores. Mas tem que ficar bem claro para todos os governantes: educação, aprendizagem, ela se recupera, mas vidas não. E nós não podemos mais perder mais ninguém, sabe? Já basta o que nós já perdemos. E isso é muito sério. Então, os governos, eles têm que ter essa responsabilidade. Parabenizo muito ao Gustavo, à Câmara, aí por você, Gustavo, ter chamado. Já não é a primeira vez que eu venho estar aqui debatendo, porque não, assim como você, todos os demais também deveriam ter essa preocupação com a educação pública, porque é um bem nosso e a gente tem que preservar a educação, tem que preservar a saúde, tem que preservar o SUS, que é muito importante. Aí, o SUS ele não deve ser importante só nesse momento, mas valorizar a sua permanência, a sua melhoria, a sua ampliação também.
Então, por isso, todas as escolas, escola estadual, escola municipal, escolas que eu vejo também, escola privada, há uma preocupação também, eu não quero entrar em detalhes dentro das outras entidades, mas assim, que é uma preocupação, sim, com todos os demais, respeitando todas as demais entidades que estão aqui presentes. Então, o que eu tenho que colocar aqui, a nossa posição da PUESP é pelo não retorno esse ano, porque é muito preocupante, já que nós chegamos em setembro, os alunos estão trabalhando remotamente, nós queremos continuar assim, fazendo esse trabalho remoto com eles. Agora, se eles também não estão estudando, se não estão fazendo, caberia a todos os governos, federal, estadual e municipal, ter olhado para cada criança, ter investido em recursos para essas crianças, em banda larga, em tablet, em celular, para que essas crianças também pudessem ter o acesso, que eles não cumpriram o papel deles, sendo que o próprio prefeito, quando iniciou a pandemia, ele colocou que estaria dando um tablet para cada aluno e não cumpriu o que falou. Então, isso é muito sério também. Então, educação, ela não pode ser uma mercadoria, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser respeitada e tem que ter esse investimento aí nos nossos alunos. É só investir, é só dar celular para eles, é o tablet, a questão da banda larga, do Wi-Fi, e isso que eles precisam. Nós vamos conseguir superar tudo isso. Então, essa pandemia que nós vivemos agora nesse momento, que atinja todas as pessoas, o psicológico de cada pessoa também está sendo muito afetado, e isso é muito sério. Então, nós não queremos o retorno às aulas esse ano. Nós temos que nos organizar, nos preparar, porque todas as vidas são importantes, todas as vidas aí, elas devem ser preservadas. E como disse uma vez o Gustavo, não basta ter pessoas aí que nós já encontramos mortas, é preciso que ninguém morra mais, ninguém. Então, eu agradeço muito, a nossa posição é essa, então, não ao retorno das aulas em 2020, e queremos ser ouvidos, esperamos que todas as entidades também sejam ouvidas e que respeitem também as decisões das entidades, e assim como dos professores e professoras. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, professora Sueli, acho que trouxe um panorama importante aí da visão dos professores da rede estadual, e também essa informação, né, do Conselho Municipal, né? O Conselho Municipal de Educação, então, marcou um debate sobre esse tema, se eu não me engano, no próximo dia 17, mas aqui até o final da reunião eu confirmo essa data. Então, eu queria já passar a palavra, dizer que também está presente aqui conosco o Ayrton Júnior, que é conselheiro tutelar da região Noroeste. Queria passar a palavra então, para o professor Carlos Virgílio, que representa aqui o Sindicato dos Professores de Campinas e região, professor também conhecido como chileno. Passo aqui as palavras para o posicionamento do Simpro Campinas. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Gustavo. Boa tarde, Rose, Marcela, Verônica, Sueli, Ayrton, Renato e o Fábio que entrou agora. E bom conversar com vocês, bom ouvi-los, bater esse papo aí. Como representante dos professores de 8 cidades, as realidades que o Simpro representa, né? Simpro Campinas e região. Então, por exemplo, Limeira decreta que não volta no ano de 2020, né? Outras cidades já estão voltando agora em setembro com esse reforço que está sendo, como foi liberado para vai quem quer, não está sendo da maneira como eles achavam que iam, né? Tem escola que não recebeu ninguém. A realidade das escolas particulares, das escolas da rede privada, não é uma realidade só. Há diferenças enormes, né? Então, há escolas da rede privada que também não têm água no banheiro, que falta papel higiênico, né? Os itens de limpeza também básicos. Então, escolas que não cumprem com as suas obrigações trabalhistas, professores que não recebem salários, não depositam fundo de garantia. Então, a realidade é muito diferente. O que faltou desde o começo, que foi muito bem dito aí, tanto pelo Gustavo como pela Sueli, foi a falta de diálogo. Em nenhum momento nos chamou. Quando o Estado chamou o lado patronal, chegou a chamar os sindicatos patronais da rede privada.
e nós, professores, não fomos chamados, né? Então, pedimos isso, vamos começar por isso, vamos começar a ouvir todos os lados. Sueli falou do desespero dos professores aí da rede municipal, da rede estadual, e também falou da rede privada, e vocês, é inacreditável a quantidade de professores que estão ligando para a gente, desesperados de terem que voltar, escolas que estão obrigando a voltar, né? Escolas que já fizeram reunião, para vocês terem ideia, né? Escolas fizeram reuniões já no mês de agosto, faziam reuniões com janelas totalmente fechadas, pediam para os professores não pararem o carro em frente à porta da escola, porque senão os vizinhos iam falar que está tendo reunião, então era para parar nas ruas adjacentes, não abrem as cortinas, que é para ninguém ver que tem gente aqui dentro. Chega a esse cúmulo, que muitas vezes não sabe. Então, essa realidade é uma realidade difícil, que o Simpro vem fazendo, né? Nós já tivemos reuniões no Ministério Público também, na sexta-feira passada, junto com o Sindicato Patronal, que ficou de mandar um protocolo, porque essa é a nossa preocupação. Qual é o protocolo? Qual é a garantia que os professores e os alunos, ou seja, de toda a comunidade, na realidade, né? Porque muitas vezes são auxiliares que são chamados e estão sujeitos a todos os problemas também, é uma comunidade, a comunidade escolar. A nossa federação, a FEPESP, junto com a PEUESP, com a FUSE, com o CPP, fizeram uma ação civil pública, né? Estamos tentando, de todas as maneiras, sermos ouvidos. Essa é uma das principais preocupações. E para essa volta, né, o que nós queremos, nós achamos que, além desses protocolos básicos, nós temos que pensar no tratamento psicológico tanto dos professores como dos alunos, a questão fonoaudiológica dos professores, né, falam da gente estar... E para encerrar aí, para complementar, eu queria fazer um pouco assim, um depoimento mesmo pessoal de como está pensando em ser feita essa volta na escola privada, né? Em algumas escolas e tal. Como a escola pública também, né? Divide a sala em vários, né? E aí o que acontece? No caso é o Renato que está com o microfone aberto aqui. Então, o que acontece? Então, depoimento, quando falam de voltar às aulas, onde 1/3 dos alunos com que eu trabalho vão estar presentes, se quiserem, e os 2/3 vão estar em casa, o tipo de aula que eu vou ter que fazer vai ser a mesma que eu estou fazendo aqui, que eu faço no Zoom, como eu estou conversando com vocês. E aí, qual é a vantagem de pedir para que essas crianças, que os meus alunos, minhas alunas, vão até a sala onde eu não posso cumprimentá-los, eu não posso abraçá-los, eles vão ter que seguir linhas, vão ter que parar, intervalo não vai ser junto, vai ter que ser separado. Esse distanciamento, todo mundo de máscara. Que ambiente escolar vai ser esse? Qual é a necessidade nesse momento, além de todos os problemas que foram ditos? Além de toda a questão epidemiológica, né, de todos os problemas que possam advir, é isso, da onde que vem? Nós sabemos que há pais que não tem com quem deixar, isso é uma realidade que a gente sabe e que eu acho que a escola tem que se preocupar, o aluno talvez ir lá, ter um lugar para que ele possa assistir essa aula, tal. Isso eu acho que são coisas que nós podemos conversar, tá bom? Era um pouco isso, estamos aí para continuar essa conversa, tá, Gustavo? Tá? Valeu aí, obrigado de novo aí. Professor Carlos Chileno, muito obrigado pela presença, pelo posicionamento aí do Sindicato dos Professores de Campinas e Região. Eu vou ao longo aqui do debate e lendo as contribuições do público. Aí, caso alguém queira também comentar, fique à vontade, tá? Professora Bárbara Moraes Vasconcelos, ela diz: meu nome é Bárbara, sou pedagoga e professora da PMC, da Prefeitura, né? Se o objetivo da escola é a relação social e afetiva do educando, como podemos abrir os portões impondo máscara, regras rígidas e distanciamento social, se não teremos indivíduos livres e felizes nesse contexto? O Alessandro Aparecido, professor da rede particular: o senhor Jonas Donizete sabe sobre quem recairá a culpa se os profissionais de educação e alunos ficarem doentes com retorno às aulas? Que ele reflita muito sobre esse retorno, os senhores também, né? Então eu vou lendo aqui à medida em que as perguntas chegarem,
Lógico, algumas perguntas que são mais direcionadas ao poder público, à prefeitura, ao governo do estado. O que a gente tem feito quando há ausência deles no debate público, nós encaminhamos isso depois como requerimento de informações e também ficam aqui registrados na nossa ata e na nossa documentação. Eu quero então agora passar a palavra para a Verônica Moraes. A Verônica, ela é mãe de aluno e ela é presidente do Conselho de Escola da Escola Municipal Padre Francisco Silva, tá? Para a pessoa já ir se preparando, já vou sempre anunciando quem vai falar depois, tá? Depois eu irei passar a palavra para Rose Campos, que é a representante do grupo Escolas Parceiras, tá bom? Então eu queria passar agora a palavra para a Verônica, anunciar que também está aqui conosco o conselheiro tutelar Fábio Riza, que é da região norte, está aqui conosco também participando desse debate. Verônica, muito obrigado pela presença, e é muito importante ouvir um conselho local, né, por conta exatamente da gente ter a possibilidade de dialogar com quem está enfrentando esse debate no dia a dia, né, e no chão da escola, assim como a gente costuma dizer. Verônica, muito obrigado, passo a palavra. Ela já foi autorizada? Olá, tá certo. Boa tarde. Perfeito. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse diálogo, nesse debate. Né, como você já disse, eu sou mãe de aluna e também presidente do Conselho do Padre Francisco Silva, aqui de Campinas. E eu gostaria de trazer um pouco da angústia e da opinião dos pais. Né? Eu quero deixar bem claro que o que eu vou colocar aqui não é somente a minha opinião, não é somente a minha visão em relação ao retorno, mas sim, eu quero muito ser a voz de todos os pais e mães que têm entrado em contato comigo. Nós estamos conversando entre si, tenho ouvido muitos pais, muitas mães, a angústia de todos em relação a esse possível retorno. E eu gostaria de trazer aqui alguns levantamentos e algumas informações que os pais têm trazido, que nós temos conversado sobre esse assunto. Então, só para reforçar, nós, pais e mães da Escola Padre Francisco Silva, na sua grande maioria, somos contra esse retorno precoce e irresponsável nesse momento em que não há uma garantia e uma segurança para a saúde das crianças e dos profissionais da educação. As escolas públicas, infelizmente, têm uma realidade totalmente diferente das escolas particulares, né? Eu entendo e respeito a dificuldade, né, também das escolas particulares em relação a isso, porém, as escolas públicas têm uma outra realidade, e como eu estou sempre presente na escola por conta do conselho, então a gente consegue perceber que essa realidade vai muito na contramão das escolas particulares. Então não dá para se comparar nesse momento as escolas públicas com as particulares. Uma outra coisa que eu queria colocar, mais uma vez, para reafirmar, é que os pais, a preocupação dos pais nesse momento é saber que as escolas públicas não têm condições e não têm estrutura para receber essas crianças nesse momento. Ou seja, não tem higiene básica, a escola mal tem sabonete, mal tem papel higiênico, as funcionárias da limpeza durante o ano mal conseguiam manter a limpeza da escola, dos banheiros. Eu digo isso porque eu já entrei na escola, já usei banheiro da escola, então eu posso dizer com toda a clareza para vocês isso. E outra coisa que nós temos conversado
é que, diante de um possível retorno, a prefeitura vai garantir, né, os equipamentos de segurança, álcool em gel e tudo que for necessário para que todas as crianças e para todos os funcionários, gestão e professores. Então, é um levantamento que eu estou fazendo, um questionamento que eu quero levantar aqui. Ou isso vai ser jogado nas costas das escolas, né? Essa responsabilidade vai ser jogada na costa das escolas, da gestão. Quero também colocar aqui que eu respeito a opinião de quem acha válido a volta às aulas, porém, nós, pais e mães, não acreditamos que esse seja o melhor momento para isso, sem planejamento, sem estrutura e sem a garantia de que as crianças e os profissionais estarão seguros e sem riscos à saúde. Acho improvável manter o distanciamento entre crianças na sala de aula e garantir que eles ficarão o tempo todo de máscara no período em que estiverem dentro da escola, principalmente nesse período de muito calor, né, de uma temperatura mais elevada. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu coloco máscara nela e ela não quer ficar de máscara muito tempo. Ela fala: mãe, me incomoda, está calor, eu não aguento, eu vou tirar. Então, essa é uma realidade das nossas crianças. Nem os adultos estão utilizando, né, as máscaras corretamente, quem dirá as crianças. Então, como garantir essa volta com a segurança? Outra coisa, a pandemia ainda não acabou e a situação em Campinas ainda não está favorável ao ponto de garantir o retorno. Infelizmente, grande parte das pessoas tem agido como se a pandemia já estivesse acabado, né? Ou como se a vacina já estivesse à disposição para imunização da população. A gente vê exemplos aí nos finais de semana, enfim, acho que não vem ao caso, né? Outro levantamento que eu fiz sobre a fala de uma mãe é a preocupação em relação a crianças que têm sofrido agressões psicológicas, físicas, em casa, de famílias que são mais vulneráveis, naqueles casos em que o pai e a mãe saem para trabalhar e as crianças ficam sozinhas. Então, isso foi a fala de uma mãe. Qual assistência tem sido prestada para essas crianças, né? O que o Conselho Tutelar e Assistência Social tem feito em relação a isso? Isso foi um relato de uma mãe que relata que eu acho que crianças de 3 anos, 4 anos nas ruas e o pai e a mãe não estão em casa, tá? Com suporte, sem nenhum apoio. Gustavo. Verônica, não, que a sua internet deu um pouquinho de oscilação, mas agora voltou. Pode concluir a sua fala. Certo, vou verificar aqui, só um minutinho. Acho que eu um pouco, mas acho que agora a gente está te ouvindo. Tá ok. Continuando, então, eu gostaria de trazer alguns exemplos. Eu acho que nós temos exemplo suficiente, né, de países e cidades dentro do nosso Brasil mesmo que tentaram um retorno e, infelizmente, houve consequências, né, por conta disso. Então, eu gostaria de trazer para vocês alguns dados, né, que eu estive pesquisando, de algumas informações que eu tenho recebido. Né, nós temos o exemplo do Amazonas, né, que em 10 dias mais de 600 professores testaram positivo para a Covid. Na Flórida, as aulas voltaram depois de uma decisão judicial e em menos de 15 dias foram registrados 9 mil novos casos de Covid entre crianças e adolescentes. Na Inglaterra, eu tenho uma conhecida que está morando, uma brasileira que está morando na Inglaterra,
que relatou para mim que lá o lockdown foi muito rigoroso e que a reabertura foi controlada e planejada, e que as escolas só reabriram quando os casos estavam super baixos. E mesmo assim, ontem foram fechadas novamente, e apenas funcionários essenciais vão continuar trabalhando. Então, esses são alguns exemplos, né, que nós podemos nos espelhar e que eu gostaria de deixar registrado aqui para que o prefeito leve em consideração e pense, né, sobre isso. Outro questionamento que eu gostaria de colocar, que isso é um questionamento dos pais e não pessoal meu, quem vai se responsabilizar caso crianças e profissionais da educação se contaminem e desenvolvam a forma mais grave da doença? Né, eu acho que foi muito bem colocado aí que está sendo colocada a responsabilidade em cima dos pais e dos profissionais da educação, né, que vão ter que se responsabilizar caso se contaminem. Isso é um absurdo. Outra coisa que eu queria deixar aqui é que o prefeito tem feito falas em rádios, enfim, dizendo que está fazendo escutas com professores e pais. Só que a gente sabe que isso não é verdade, que isso não é uma realidade, né? Pode até ter sido feito falas com algum grupo de professores, mas enfim, não tem sido feito escuta. E outra questão que eu queria levantar, que os pais também têm colocado, por que fazer uma pesquisa para escuta da comunidade, né, como foi feita uma pesquisa aí no site da prefeitura, para escuta da comunidade, se de fato a opinião dos pais e profissionais da educação não for considerada? Então, é algo que eu queria deixar também como pergunta e me posicionar como mãe, como presidente do conselho da escola, que nós já estamos fazendo um movimento em relação ao não retorno, que a grande maioria dos pais não está de acordo com isso. Nós queremos um retorno seguro e em um momento que seja garantido, de fato, essa segurança para as nossas crianças e também para os profissionais. E gostaria também de agradecer a todos os profissionais que têm se empenhado e têm se dedicado, mesmo virtualmente, incansavelmente, para desenvolver atividades para as nossas crianças, para garantir, de alguma forma, que as nossas crianças estejam estudando, mesmo de casa, estejam aprendendo. E é isso, eu acho que é isso que eu queria colocar. Outro ponto também, só para finalizar, os pais têm me trazido o porquê não se discute como vai ficar o ano letivo das crianças, né? Pouco se discute sobre isso e muito se discute sobre a reabertura das escolas. Então, os pais têm me trazido essa dúvida, né, do porquê não se discute como vai ficar o ano letivo, qual é o planejamento para 2021, como essas crianças vão ficar, essas crianças vão reprovar, vão aprovar, essas crianças vão ter a possibilidade de recuperar esse ano que foi perdido no próximo. Então, são alguns questionamentos que eu trago. E também quero muito me solidarizar com os profissionais da educação nesse momento e dizer que nós estamos unidos, eu juntamente com o Conselho da Escola, as famílias, nós temos já nos mobilizado em relação a esse retorno, temos feito já uma campanha, estou me unindo com as famílias para que a gente possa lutar para um retorno seguro e responsável. Muito obrigada, Gustavo, obrigada a todos pela fala, um abraço. Eu que agradeço a Verônica, que falou aqui pelo Conselho local, Conselho da Escola Padre Francisco Silva, uma escola municipal aqui de Campinas, muito importante, fala como mãe, e acho que traz uma coisa muito interessante, né? Eu acho que, independente desse debate sobre a questão do retorno, a gente deveria sempre valorizar muito o papel dos trabalhadores da educação, dos professores, dos educadores, nesse momento de pandemia, né? Os professores tiveram um desafio grande de se reinventar, de buscar os meios de tecnologia,
de aprender, né, durante esse processo. E eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, tanto em escolas públicas como em escolas particulares, e que a gente deve valorizar muito e sempre informar a população, né? Porque às vezes a gente ouve uns comentários nas redes sociais de que aqueles que não querem, por exemplo, o retorno às aulas porque não querem voltar a trabalhar. Eu já ouvi isso em alguns comentários. E essa é uma mentira, é uma fake news, né? Os professores, os trabalhadores estão trabalhando muito. Aliás, as jornadas estão mais exaustivas, porque elas são muitas vezes acompanhadas, como muitos pais e mães, da própria presença dos seus filhos, né? Além da jornada exaustiva em si, por meio digital. Então, isso não é uma verdade. Os professores, os trabalhadores estão trabalhando muito no contexto de pandemia, e o debate é outro, é sobre o retorno ou não, por conta dos aspectos ligados a questões de saúde. Eu quero então agora passar a palavra para a Rose Campos. É muito importante a gente ouvir o setor que a Rose representa. Ela representa aqui as escolas parceiras, são pequenas e médias escolas particulares de Campinas, que estão organizadas e que têm o seu posicionamento, e eu queria abrir esse espaço então para a Rose poder falar, e na sequência a gente vai ouvir já um conselheiro tutelar, o Ailton Júnior, que representa aqui o Conselho Tutelar da região Noroeste. Rose, passo a palavra e agradeço sua presença. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Para o Grupo Escolas Parceiras, nós somos o Grupo de Escolas Particulares de Educação Infantil de Campinas, tá? Então, nós representamos 79 escolas, que nós trabalhamos com as escolas que são regularizadas. São as escolas que possuem o selo Escola Bem Legal, que é exatamente o que chancela todo o nosso trabalho, né, perante os órgãos públicos. Participar desse debate para nós é uma oportunidade muito rica. Agradecer mais uma vez, Gustavo. A gente sabe que não é talvez muito comum, né? E ao mesmo tempo é um exemplo de democracia. Nós estamos aqui, uma empresária do ramo de educação e o presidente do sindicato dos profissionais de educação, né? Dos professores. E isso é muito rico, porque muito da fala de vocês, muito da angústia de vocês também são nossas. E eu acho que essa proximidade, ela faz, só há ganho-ganho, né? Não há quem perca com isso. Eu acho que a gente tem também essas preocupações de, em reabrindo a escola, o que vai acontecer, como a gente vai trabalhar. Há momentos que entre nós a gente chega a se questionar se realmente vale a pena esse retorno, mas a gente tem, como empresa, a gente tem uma necessidade, a gente não pode deixar de citar isso. Nós temos os compromissos aí, né, com os nossos profissionais, e numa primeira apresentação que a gente teve, a gente deixou isso claro, a dificuldade que nós estávamos tendo. Como o Gustavo disse, nós somos escolas de pequeno e médio porte, então, em sua maioria, microempresas, sabe, as escolinhas, né, que a gente realmente escola de educação infantil, mas nós somos as escolinhas que as pessoas comumente mais conhecem. E a gente tem hoje mantido o nosso quadro de profissionais porque nós estamos tendo aí um apoio, né, dentro de MP e tudo mais, para que a gente consiga fazer isso. Mas a gente teme muito pelo futuro. Concordo com o chileno que existem escolas realmente que não cumprem com as suas obrigações, e deixo aqui já um convite. A questão da clandestinidade da escola para todos os profissionais que são envolvidos com isso é uma bandeira nossa também. Nós temos colocado isso como um desafio. Nós também não queremos que o nosso segmento ocorra dessa maneira, né? Nós queremos que as coisas sejam corretas, porque nós lidamos com vidas. Eu preparei uma apresentação para a gente nortear o que nós estamos propondo neste momento. Eu acho que é importante a gente deixar aí para vocês que a gente não está falando, enquanto escolas de educação infantil, de um retorno diferente, eu acho que daquilo que se espera, né? Nós estamos buscando, então, dentro desse retorno, a gente foi buscar aí os especialistas. Então, o que os especialistas estão nos trazendo, né?
É inadmissível que tenhamos que esperar pela vacina para dar uma perspectiva... Aqui, deixa eu só minimizar. Para dar uma perspectiva para esses alunos, até porque vários países já tomaram essa iniciativa com resultados muito promissores, mesmo não tendo a vacina. Essa é uma fala do Wanderson de Oliveira, que ele é doutor e mestre em epidemiologia e ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Então, a decisão ela não é uma decisão fácil, mas a gente tem buscado respaldo técnico para ela. Então, aqui é uma pessoa da área da saúde e aqui a gente ouve uma pessoa que é do terceiro setor voltada à educação. A população brasileira valoriza a educação da boca para fora. Quando uma população pressiona para a abertura de bares e shopping, aí a verdadeira prioridade é revelada. O prejuízo para a educação desses 6 meses será muito profundo. Essa é uma fala da Priscila Cruz, ela é mestre em administração pública por Harvard e presidente executiva do Todos pela Educação, que é uma entidade muito conceituada e respeitada na área de educação. E aí, o que nós propomos? Ouvindo vocês, ouvindo as angústias, ouvindo o posicionamento, a gente também tem, como eu já disse, a gente também tem essas preocupações. Em contrapartida, a gente vai hoje trabalhar um pouco, se 80% dos pais, e a gente sabe disso, e a gente tem ciência disso, eles têm apontado que eles não desejariam esse retorno, nós estamos aqui dando voz aos 20% dos pais e das famílias que já necessitam de um local seguro e confiável para que esses filhos possam ficar. Então, a nossa proposta, ela vem de encontro a isso. Uma reabertura em 16/9, com atendimento de maneira segura, gradual e opcional às famílias. Para acolhimento socioemocional das crianças, apoio às atividades não presenciais, atividades extracurriculares e oficinas temáticas. Atentem-se que nós nos comprometemos, né, dentro dessa proposta, em manter os conteúdos pedagógicos unicamente através do ensino remoto. Então, nós manteríamos as nossas plataformas, que é um trabalho realmente que os profissionais têm feito, né? Eles têm, conseguiram superar a dificuldade, têm feito isso com brilhantismo. Nós não mexeríamos nas questões pedagógicas, mas nós temos a proposta de que nos seja autorizado um retorno para fazer o que hoje é a primeira etapa do Plano São Paulo. E que se essa etapa tiver que ser mantida até 31 de dezembro, tudo bem. A gente entende toda a complexidade, a gente se solidariza com todas as redes públicas, assim como é emocionante ouvir vocês falarem, né, com respeito também pela nossa rede, porque isso é muito rico, e a gente entende que é um debate muito difícil, uma decisão difícil, mas a gente buscou encontrar uma maneira que a gente possa atender as famílias, as crianças e sim, manter as nossas escolas, porque se nós falirmos, o poder público, a partir de 2021, ele teria que assumir um número muito maior de crianças, sobretudo de 0 a 3 anos, onde o próprio município ele já tem uma defasagem imensa de vagas. Então, a nossa subsistência, a nossa continuidade de trabalhos também é uma questão de serviço público. Nós prestamos um serviço e esse serviço não pode deixar de existir. E nós corremos o risco de deixar de existir se nós não acharmos uma possibilidade de retorno. Quais critérios? Atendendo, né, o número máximo de 35% dos alunos matriculados. Aqui a gente deixa muito claro, talvez algumas posições que infelizmente talvez o poder público não tenha feito. Isso para nós que somos gestores, é muito mais fácil a tomada de decisão e, por outro lado, a nossa responsabilidade também é muito grande, né, perante a administração das nossas empresas. Então, nós já determinamos que está proibido o retorno de alunos com comorbidades ou que morem com famílias pertencentes a grupo de risco, proibido o retorno de profissionais de grupo de risco, ou seja, acima de 60 anos e ou portadores, né, de comorbidades. E nós contamos agora com o apoio dos profissionais, dos médicos pela educação. É um grupo de 50 médicos de Campinas. Eles, inclusive, enviaram uma carta, mas não será possível a leitura dela, neste, né, dado o tempo que nós temos. Mas quem tiver interesse, ela está à disposição. Eles fizeram uma carta aberta à comunidade e eles estão à inteira disposição de apoio à educação. São médicos de diferentes segmentos
e eles estão aí dispostos a realmente, eles já têm feito esse trabalho conosco e eles se colocam à disposição nesse debate pela educação. Nós temos a grande preocupação, por que nós buscamos esse retorno? Porque as nossas crianças, elas estão sendo cuidadas nas casas dos avós, que quase sempre pertencem a grupo de riscos, ou elas estão em casa de vizinhas, mães crecheiras ou cuidadoras, que todos nós sabemos do aumento expressivo que teve, e instituições clandestinas. Infelizmente, elas existem, elas são escolas não legalizadas, centros de recreações, brinquedotecas e hotéisinhos. E a gente gostaria de destacar que nesses locais não há controle ou protocolo sanitário e ou fiscalização. O que nós estamos fazendo, e nós já tivemos a oportunidade de apresentar essa proposta, tanto para a diretoria da Vigilância Sanitária, quanto para a secretária de Educação, nós estamos pedindo, deixe-nos trabalhar, deixe-nos abrir dentro de critérios, dentro de protocolos e nos fiscalizem. Porque quem não estiver correto precisa ser lacrado. Isso é fato. Nós não queremos omitir uma responsabilidade dentro de um trabalho sério que nós executamos. E aí a gente teve a liberdade, essas imagens são imagens da internet, de pessoa, então nesse caso, mamãe, se você precisa trabalhar e não tem com quem deixar seu filho, sou pedagoga formada e no momento estou atendendo como brinquedoteca. Nós deixamos de concorrer com escolas, estamos tendo aí, infelizmente, as nossas crianças sendo cuidadas em espaços coletivos como esse. Essas imagens também foram apresentadas à vigilância, porque se diz tanto que a criança não pode sair de casa, que ela vai adoecer, e nós estamos dizendo exatamente, as crianças que precisam já estão saindo de casa. Os pais, eles já têm a necessidade. Então, o que nós estamos buscando é conciliar essa necessidade deles com um serviço fiscalizado que a gente pode fazer dentro de protocolos e para o bem-estar dessa criança, porque uma criança que esteja num grupo desse, ela com certeza está correndo sérios riscos. Foi manchete no jornal, né? Isso foi do Distrito Federal, de uma creche clandestina que drogava crianças. Essa já foi aqui na região, né? Uma escola clandestina dentro de um condomínio. Isso tem sido muito comum, turmas inteiras saírem, se reunirem em condomínios, e aí paga-se um professor, né, ou às vezes no salão até de um prédio, ou no salão de uma casa. Então, de novo, essa ideia de que as crianças estão dentro de casa protegidas com seus pais e mães é o ideal, mas existe o real, e nós queremos atuar e nós queremos dar luz sobre esse real. E aqui eu tomo a liberdade de colocar um áudio que nós entramos em contato com uma empresa que anunciava, e essa foi as respostas que nós obtivemos. Rose. Oi. Tudo bem? Já está acabando. Não, é que a gente não está ouvindo o áudio. Ah, é? Não. Está ouvindo? Não estamos ouvindo. Parece que teria que compartilhar o áudio do computador, é isso? Ixi. Tá, então... Teria que compartilhar o áudio, né? Agora? Tá ouvindo? Não? Não. Tá, então tudo bem. Mas de qualquer forma, se você, Rose, tá, no final, você pode nos encaminhar, e eu encaminho também a todos os convidados. Ok. A gente teve um problema aí com o áudio, eu realmente não havia informado antes, né, que ele seria emitido, mas é um áudio de uma pessoa que nós entramos em contato através do WhatsApp, uma escola, e ela diz que ela tem uma brinquedoteca, que ela atende a 72 crianças, e agora, no período de pandemia, né, ela determinou que ela atenderia só 22 crianças. Eu gostaria de salientar aqui que 35% de boa parte das nossas escolas, a gente não chega nem a 20 crianças, dado, inclusive, o número de contratos que nós perdemos desde o início da pandemia. Nós temos escolas hoje com 10 crianças. Se você determinar, se nos for autorizado um retorno com 35%, nós estamos dizendo que ela pode receber 3 crianças, se for lá num arredondamento, 4 crianças, né? Mas para que ela possa atender dentro de uma escola.
uma escola regularizada. E aí, já finalizando, a gente quer mostrar para vocês, e eu fico muito triste de saber que o setor público talvez não tenha feito isso ainda, até porque já se falava de um retorno em setembro, mas as nossas escolas estão prontas, preparadas para o retorno seguro. Nós temos total consciência da nossa responsabilidade e do que nós precisamos oferecer. Nós temos entradas e saídas sem aglomeração, então, para a gente isso é já um habitual. A gente tem algumas escolas, inclusive, se utilizam de aplicativos onde o pai avisa que está indo buscar. Então, realmente tudo aquilo que nos foi exigido é muito mais fácil nós conseguirmos cumprir. A higienização de mãos, todas as escolas já providenciaram, né? Então, além do totem, todos os dispositivos de álcool gel, escola fora. Tapete sanitizante, nós já temos, também posso dizer em nome das escolas, que já foi providenciado. Os produtos de sanitização, né, são produtos autorizados e aprovados pela Anvisa, então nós temos também condições de estar higienizando os nossos ambientes. Esse produto ele usa desde a parede, a cozinha, brinquedos, parque, então nós já temos protocolos para isso. Monitoramento de sintomas, a vigilância sanitária ela até fala que seria importante o profissional anotar uma vez ao dia. Nós estamos nos propondo, e esse protocolo nós já encaminhamos para a prefeitura desde abril, um mês depois das escolas fechadas. Nós já tínhamos consciência do que nós deveríamos buscar, né? E a coisa ela foi se aperfeiçoando. A cada 2 horas nós estamos nos propondo, tendo uma ficha para poder fazer tanto dos profissionais quanto das crianças que estiverem conosco. A parte de comunicação visual, né? Então, quando se diz do retorno na escola, isso pensando na educação infantil, a gente consegue transformar esse ambiente, a gente consegue fazer com muita cor, com muita leveza, para que essa criança possa se adaptar, né, a uma nova realidade. Reforçando aí as nossas questões de comunicação, aí nesse banco, para verem como que a gente mantém o distanciamento, né, que se questiona tanto. As crianças, elas são maleáveis, então se nós ensinarmos onde elas podem sentar, a probabilidade dela obedecer na escola, acho que todo pai concorda, é muito mais fácil. Exemplos de ambientes que já estão preparados, então nós já fizemos dentro, né, da medida do distanciamento, que é obrigatório, os nossos espaços, e a questão de EPI, que eu acho que vai muito de encontro à preocupação que vocês trazem em relação aos profissionais, né? Nós sabemos do que nós já sabemos o que nós precisamos ter, e nós já temos isso providenciado. Então, as nossas escolas estão prontas para um retorno, aguardando ansiosamente por essa autorização, e a gente, né, fecha aí demonstrando o nosso selo. Isso é extremamente importante para que a população conheça uma escola legalizada de educação infantil em Campinas. Ela só pode dizer que ela é legalizada hoje se ela tem o selo ou se ela está em vias de. Né? Então, as escolas particulares de educação infantil prontas para o recomeço responsável. Mais uma vez, muito obrigada por vocês nos possibilitarem participar desse momento, né? Eu acho que cada vez que a gente tem a oportunidade, a gente precisa, a gente realmente precisa participar, precisa dizer. A gente sempre diz, nós não defendemos, né, as nossas escolas, as nossas empresas, os nossos sonhos, porque as nossas escolas, em sua maioria, nasceram de sonhos, né? Então, nós estamos, neste momento, buscando cada dia mais, lendo muito também, buscando muita informação, buscando respaldo com os profissionais de saúde, porque nós queremos fazer bem feito aquilo que nos for confiado a fazer. Oportunidade. Rose, eu agradeço pela sua participação, apresentação também. Como a gente diz, né, desde o começo, a gente fez aqui um convite a todos os setores, todos os segmentos, porque a gente acha que realmente o diálogo, a discussão é o que pode permitir que a gente avance em uma melhor solução, né, para a nossa cidade. Nós vamos entrar aqui numa parte já final, nós temos mais alguns convidados. Eu queria dizer que o Sindicato dos Servidores de Campinas
né, que foi um dos sindicatos convidados, acabou não vindo, mas enviou aqui uma nota falando que entrou com uma representação no Ministério Público do Trabalho por conta da ausência de diálogo e também pedindo um inquérito civil, inclusive, para impedir a volta às aulas. E aí tem toda a nota do sindicato falando sobre isso, né? Termina defendendo a vida, a educação. Então, o sindicato enviou aqui para nós um comunicado sobre o posicionamento deles em relação a essa questão. Eu queria, então, passar agora a palavra para o Ailton, que representa o Conselho Tutelar da região Noroeste. Nós convidamos todos os conselhos, alguns estão aqui representados, logo depois o Renato, depois a gente vai ouvir nossos últimos convidados e a gente vai encerrar aqui essa nossa escuta social. Então, eu queria passar a palavra para o Ailton, agradecendo a presença aí do Ailton Júnior, que representa aqui o Conselho Tutelar da região Noroeste de Campinas. Ailton. Tá bem. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Boa tarde ao Gustavo, à Rose, que falou agora há pouco, ao Carlos, né? Também dar uma boa tarde aos outros conselheiros que estão presentes. Eu vou falar pela Noroeste, né, pelo Conselho Tutelar Noroeste. E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todo o trabalho que a educação ou educadores fizeram dentro da região Noroeste para dar um suporte para as famílias, para assistência social e para a saúde, porque nós fizemos uma grande colisão dentro da região para poder dar suporte para essas famílias, né, porque esse é um momento humanitário, não é? E aproveitando, Gustavo, nós disponibilizamos, porque teve a Verônica, né, ela falou sobre a questão do Conselho Tutelar e como as famílias poderiam acessar os conselhos. Acredito que é importante que todos saibam que os conselhos, eles não pararam em momento algum. Óbvio que houve um momento de um trabalho remoto, porque vocês sabem o quanto o vírus, ele causou muitas mortes, né, na cidade. Então, nós trabalhamos em home office, mas os telefones de plantão dos conselhos tutelares sempre tiveram à disposição e também disponibilizei o número do 0800 do conselho. Vale lembrar também que um outro canal para denúncia é o Disque 100. Então, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, se precisar fazer qualquer tipo de denúncia referente a criança e adolescente que estejam com seus direitos violados, entre em contato com o Disque 100. E já aproveitando também, Rose, Carlos, nós precisamos estreitar as nossas relações, porque a partir da pandemia muitas violações aumentaram e eu sinto muita falta dessa articulação, pelo menos eu falo do lugar, pelo Conselho Tutelar Noroeste. Então, em que momento da pandemia nós sentamos para dialogar a respeito de ações que a educação, a partir dessas aulas remotas, poderiam sinalizar para os seus alunos e alunas as questões de violações que eles poderiam estar passando. Então, assim, hoje nós estamos discutindo a volta no meio da pandemia, mas nós nunca discutimos como alcançar essas crianças e esses adolescentes que podem estar com seus direitos violados. Dentro da região Noroeste, nós chegamos a fazer uma reunião com o pessoal da educação, em particular com o pessoal do Padre Francisco Silva, que é um grupo de professores. Nós colocamos qual que era o papel do conselho e outros grupos de WhatsApp. Nós também disponibilizamos o telefone do conselho para fechar essa articulação e para ter ações para que a gente pudesse, pelo menos, diminuir essa questão das violações de direito que as crianças e os adolescentes estão passando e vão continuar passando por conta da questão da pandemia. É uma pena que o poder público não está aqui, porque eu vi agora que a Rose fez uma explanação de tudo que as escolas particulares vão fazer, ou estão fazendo, ou estão se preparando para receber os alunos, e por que o poder público também não poderia estar aqui para apresentar quais são as propostas? E essa escuta também dos professores, quando eu ouço alguns professores, eles dizem que essa escuta não aconteceu, porque também preocupa a saúde mental desses profissionais, porque não é somente as crianças, a gente tem que pensar
nas escolas, na comunidade escolar como um todo, Gustavo. É isso que o Conselho Tutelar Noroeste vem trazer aqui. E aproveitando também que o Ministério Público está aqui, e já que nós estamos falando de fiscalização, por que então nós não irmos para a rua para fiscalizar qual é a real situação das escolas de Campinas para poder receber os alunos? De que estrutura que nós estamos falando? Porque a Solange falou das estruturas do Estado. Eu já tive em algumas escolas do Estado. Eu já tive em algumas escolas da Prefeitura. De que estrutura que nós estamos falando para receber os alunos? Porque nesse momento é possível receber alunos depois do que nós assistimos nas praias, por exemplo, do litoral paulista? Será que nós vamos ter um aumento do número de pessoas infectadas? E essas crianças das escolas particulares, por exemplo, não que seja uma, né, mas vamos pensar, né? Imagina só, as crianças voltam e depois, essa infecção, e a gente já sabe também que tem essa questão dos assintomáticos e as crianças que não mostram tanto, mas já com os adultos isso é diferente. Ou até mesmo as escolas públicas. Será que o SUS, que já tem feito um trabalho maravilhoso, que nós temos que, inclusive, continuar valorizando o SUS, será que ele vai suportar o número de infectados caso nós tenhamos uma segunda onda? Então, é isso que o Conselho Noroeste vem trazer, essa reflexão. Porque, em alguma medida, a gente pode pensar que isso pode ser uma violação de direito quando há uma reabertura, sem ser uma reabertura bem pensada e uma abertura sem responsabilidade. Não estou dizendo que as escolas particulares estão sendo irresponsáveis, não estou dizendo que o poder público está sendo irresponsável, mas nós precisamos aumentar o diálogo. E mais do que isso, ouvir as famílias. Eu mesmo fiz uma pesquisa na minha rede social sobre a questão de uma possível volta. Tanto pessoas, tanto famílias que estão na rede pública quanto particulares, elas são totalmente contra, tendo em vista que esse vírus ele é totalmente letal para algumas pessoas. Na verdade, para quase todos que ele infecta, porque é muito subjetivo também isso, mas enfim, é um perigo. Então, fica esse alerta. Mais uma vez, vamos fiscalizar então para saber como estão essas estruturas, Gustavo? Como é que está a estrutura? Porque o vereador está aí realmente para fazer esse movimento. Então, será que nós temos que ir para a rua para fiscalizar as escolas municipais, estaduais e as escolas particulares, parceiras, não é? E como será depois a volta, tendo em vista o número de crianças que saíram do particular e agora migraram para o público? Como é que será essa volta? Tudo isso a gente tem que pensar. Então, são muitas pessoas envolvidas, a saúde mental das crianças, a saúde mental de pais, a saúde mental da comunidade escolar como um todo, dos próprios funcionários, como que o funcionário vai voltar a trabalhar dentro da escola, sabendo que ele corre o risco de levar o vírus para dentro da casa dele, ele não estava infectado com o vírus. E quem será responsabilizado a partir da infecção de todas essas pessoas? Então, é isso. O Conselho Tutelar Noroeste está à disposição, viu, Rose? Mais uma vez eu faço essa sinalização não só para vocês das escolas particulares, mas também para as escolas públicas, que os conselhos estão abertos ao diálogo, nós queremos dialogar sim, nós queremos entender melhor tudo isso e, mais do que isso, como nós podemos ser parceiros para garantir o direito da criança e do adolescente de não ficar doente, de não continuar sendo abusado sexualmente por adultos, por não estar sendo violentados por adultos, porque é disso que a gente está falando também, porque isso infelizmente aumentou e praticamente é certo de que muitas crianças vão chegar com muitos relatos, não só da falta que eles estão sentindo da professora e do professor, não só da falta que eles estão sentindo dos amiguinhos, mas de um carinho, porque ao invés de ter carinho, infelizmente, alguns foram violados nos seus direitos com relação não só ao possível abuso sexual, como também à violência física e psicológica. É isso, Gustavo. Obrigado pela palavra e pelo Conselho Noroeste. Obrigado, Ayrton. É muito importante a participação de vocês. O Ayrton falou aqui pelo Conselho Tutelar
Noroeste, né? Nós temos 5 conselhos tutelares na cidade. O Ailton falou pelo Noroeste. Então, nós vamos ouvir agora o Renato Nucci, que é pai de aluno, integra um conselho também local, ali do Geni Rodrigues, depois o nosso último convidado, e depois nós vamos para o encerramento aqui, para alguns encaminhamentos, tá bom? Renato, muito obrigado pela presença. O Renato, acho que você tem que liberar o vídeo. Eu estou com um problema aqui no som. Eu não estou ouvindo vocês, né? Está faltando muito. Só a confirmação, se vocês estiverem me ouvindo, tudo bem, eu posso falar. Tá um pouco... Tem uma oscilação. Começa falando, Renato. Se não tiver condição, aí a gente verifica uma outra forma depois de pegar o posicionamento de vocês. Eu estou sem áudio de vocês aqui. Não dá, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o conselheiro Renato Fonseca, que é também conselheiro tutelar, depois a gente alguém da técnica puder me avisar por e-mail? Tá. Eu vou pedir para a parte técnica conversar com você, aí eu ouço o Renato, aí eu volto para você, a gente vê se é possível, e depois a gente vai aqui para o encerramento. Renato Fonseca, conselheiro tutelar. O Renato se encontra? Ah, tá, o Renato... Eu estou ouvindo vocês. Tá, então o Renato Fonseca também... Estou ouvindo. Eu acho que nós não vamos conseguir, então, ouvir o Renato. Mas o Renato Nucci, vamos ver se a gente consegue ouvir o Renato Nucci. Olha lá, o Renato. Então vamos ouvir o Renato e depois a gente vai para o encerramento. Renato. Começar? Pode. Eu estou sem áudio, vocês, eu não ouvi, não sei se você como. Então, boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer o Cristi Chonato de Júnior. Sou minha filha estuda no Geni Rodrigues, né, na escola rede municipal. Está na rede municipal de 2012. A gente tem uma trajetória construída na rede há algum tempo, né? E assim, a gente tem rido nas últimas semanas, a gente tem rido, feito várias reuniões com pais da rede municipal, com pais da própria Geni Rodrigues, a respeito da cidade de torno ao longo das aulas, tá? O nosso funcionamento, um posicionamento que a gente tem manifestado tanto nessas reuniões de pais, o Renato, como reuniões também sujeitos, não está indo. Renato, não, é o seguinte, tá trepidando muito, tá muito difícil entender, entendeu? Eu acho que ficou um pouco prejudicado, talvez. Não sei se tem alguma forma de melhorar um pouco a internet, porque realmente a gente não está conseguindo te ouvir. E aí causa até um prejuízo aqui para Libras, tudo, porque realmente não está sendo possível ouvir. Então, Renato, vamos fazer o seguinte, porque a escola que o Renato representa aqui, que é a IMF Geni Rodrigues, o Conselho Local também tem um posicionamento sobre o assunto. O Renato é um pai de aluno muito atuante, já foi integrante do Conselho das Escolas em Campinas, foi inclusive uma das pessoas que estimularam a realização desse debate, mas realmente ficou um pouco prejudicado. Então, depois, de qualquer forma, a gente anexa a essa escuta social
o posicionamento do Conselho Local da Escola Geni Rodrigues. Perfeito? Na verdade, gente, indo aqui até para a parte final, nós procuramos fazer aqui uma escuta social mesmo. Nós convidamos todos os setores, né? Alguns justificaram a ausência, outros enviaram agora a nota, como, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas. Como eu falei, a Secretaria Municipal de Educação e a estadual justificaram também a ausência, mas eu acho que a gente pôde aqui nessa tarde ter um panorama muito interessante das opiniões dos diversos segmentos interessados, né? Há uma preocupação muito grande em relação a esse retorno, como foi demonstrado aqui por diversas falas, principalmente por conta da questão da segurança, a questão de saúde pública, né? A questão do risco, né, à vida e à saúde das pessoas envolvidas, não só os trabalhadores, os professores, como também os alunos e os pais de alunos. O que fica muito claro é que a ausência de um debate público transparente por parte daqueles que estão decidindo esse retorno é o que causa um prejuízo muito grande, uma insegurança enorme para todos os envolvidos, né? Então, nós vamos continuar, né, registrando essa nossa insatisfação, tanto com o governo estadual como com o governo local, por não realizar um debate transparente e público com os segmentos interessados. E essa reclamação, na verdade, é generalizada. Essa reclamação a gente ouve aqui por parte da Câmara, não só dos professores, dos trabalhadores, dos pais, das mães, dos alunos, como também dos próprios proprietários de escolas pequenas, como, por exemplo, que a Rosa aqui representa, que também reclamam a ausência de um debate com o poder público local, municipal. Então, nós vamos aqui captar todas essas informações e essas opiniões. Isso vai virar um documento oficial da Câmara. Nós vamos enviar ao Ministério Público do Trabalho, nós vamos enviar ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual, o doutor Rodrigo, que é sempre muito presente aqui nos nossos debates, ele justificou aqui, me enviou uma mensagem justificando a sua dificuldade por conta de audiências que ocorreram durante essa tarde e que acabaram se prolongando, né, na vara da infância e da juventude, e ele não pôde estar conosco. Mas ele que preside o inquérito do Ministério Público Estadual, então nós vamos enviar também para o Ministério Público Estadual. Além disso, nós enviaremos ao governo municipal, à prefeitura, ao governo estadual, né, para que esse debate vire um documento assim, oficial, para ajudar, inclusive, nas decisões que o Ministério Público terá a partir de agora, né? Isso pode, vamos dizer assim, dar substância para algum outro tipo de ação, não só do ponto de vista administrativo, como até do ponto de vista jurídico, se for o caso, se for a decisão tomada pelas diversas entidades e pelos órgãos. Então, acho que era um pouco isso. Quero agradecer muito a audiência que nós tivemos aqui durante o debate. Eu quero só fazer uma consulta à doutora Marcela Monteiro Doria, porque ela foi a primeira a falar, se ela gostaria de trazer mais algum posicionamento ou não do Ministério Público do Trabalho, e após ouvir a doutora Marcela, a gente vai então aqui realmente para a parte final do nosso debate. Doutora Marcela. Não, agradeço. Eu ia justamente perguntar isso, se esses debates vão se transformar num documento, né, para que a gente possa subsidiar nossas ações. Como eu tinha dito no começo, eu vim mais para ouvi-los do que para falar, e essas reflexões que a gente fez aqui hoje nessa tarde serão muito importantes para direcionar as nossas ações daqui para frente. Nós já estamos engajados nessa atuação em relação ao setor da educação, que é um setor importantíssimo, em parceria com o MPE também, e eu agradeço o encaminhamento do relatório que vai ser feito dessa reunião, para que a gente possa instruir o nosso inquérito e, juntamente com as demais provas, tomar a decisão sobre a melhor forma de atuar nesse momento. Muito obrigada, vereador, e obrigada a todo mundo pela audiência também. Perfeito, doutora Marcela, muito obrigado pela presença. Informar aqui também os telefones do Conselho Tutelar de Campinas,
Muito importante essa informação, só que para reforçar, né, o que o Ailton já disse, existe um 0800, que é o 0800 770 1085, né, que é um 0800 do Conselho Tutelar. Então, qualquer tipo, né, de problema em relação à violação dos direitos de criança e do adolescente, abuso, violência, né, nesse contexto de pandemia e qualquer outro contexto, é muito importante o Conselho Tutelar ser acionado, e depois também a gente disponibiliza aqui os outros telefones, mas pelo menos esse 0800. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de todos os convidados. Nós tivemos aqui hoje a possibilidade de ouvir a doutora Marcela Monteiro, que é do Ministério Público do Trabalho, professora Sueli Fátima de Oliveira, representando a POESP, o Carlos Virgílio, presidente do Sinto Campinas, a Rose Campos, representante do Escolas Parceiras, que são escolas de educação infantil de Campinas, o Renato Nucci, que teve um prejuízo, mas que esteve aqui presente com a gente, do Conselho da Geni Rodrigues, a Verônica Moraes, do Conselho da Escola Padre Francisco Silva, escola municipal muito importante na nossa cidade, o Ailton, Conselho Tutelar da região Noroeste, eu não esqueci ninguém, acho que é isso. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, os convidados, e também de todos que participaram aqui conosco, mandando perguntas, questionamentos. Nós já demos aqui um encaminhamento que nós vamos fazer dessa escuta social e reafirmando, né, a necessidade da gente ter um debate público, transparente, para discutir um retorno baseado em uma questão muito importante, que é a segurança e a saúde e a vida dos trabalhadores e dos alunos da nossa cidade. Acho que isso que deve nortear qualquer debate sobre o retorno. Todos nós queremos o retorno às aulas, né? Isso não está em discussão. Todo mundo quer voltar à normalidade do ponto de vista da atividade escolar, porque isso é fundamental para os alunos, em primeiro lugar, e também para os trabalhadores e para os professores. Mas a gente quer debater em que momento há segurança para esse retorno. E o debate público é fundamental para se chegar a essa conclusão. Gente, muito obrigado a presença de todos. Agradecer aqui os funcionários da TV Câmara, os funcionários da Câmara Municipal de Campinas, que com todas as medidas de segurança aqui foram fundamentais para que esse debate pudesse ocorrer. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todos. Muito bem, nós acompanhamos então essa reunião da Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara Municipal de Campinas, tratando desse tema tão importante, o retorno às aulas, o retorno em segurança. Nós encerramos também a nossa transmissão por aqui, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.